Olá, pessoal. Eu sou a professora Mara Ré. Eu trabalho com interpretação de texto e redação aqui no Colégio Unisol, desde o 9º ano até o 3º ano do ensino médio. E nós temos um projeto aqui que se chama Lumiler. É o projeto em que nós disponibilizamos para os alunos obras literárias, eles leem e nós trabalhamos durante o semestre com um livro. Nesse semestre, nós trabalhamos O Menino que Descobriu o Vento, um livro sensacional, do qual eu indico muito. E por que a escolha desse livro? Porque esse livro traz esperança, esse livro traz educação, esse livro nos traz a invenção, o como que esses jovens precisam buscar, lutar pelos seus sonhos. Nós fizemos a leitura em conjunto, a leitura também individual que eles tinham que fazer em casa. Nós trabalhamos projetos em cima deles, perguntas, debates, reflexões, e agora nós gravamos o podcast. Eles adoraram, fizeram perguntas um para os outros sobre o livro O Menino que Descobriu o Vento. Se você não leu ainda, leia, vale muito a pena. Quero também colocar para vocês um trecho do final do livro. Ele diz assim: pense em seus sonhos e ideias como minúsculas máquinas milagrosas dentro de você, que ninguém pode tocar. Quanto mais fé você coloca neles, maiores eles ficam, até que um dia irão alçar voo e levar você com eles. É isso, que a esperança desse livro, O Menino que Descobriu o Vento, atinja a todos nós e que nós possamos também fazer grandes feitos para a nossa humanidade. Bom dia, Lumineers. Eu sou a Sara e nós estamos do 9º ano. A gente leu o livro O Menino que Descobriu o Vento e a gente vai falar um pouquinho sobre ele agora. Eu gostaria de saber quais são as questões sociais expostas pelo livro. Bom, eu vou começar abordando sobre acho que é um principal tema que o livro fala, que é sobre o clima, que é muito intenso e castiga muito as pessoas que estão morando ali no Malawi. Sendo de algum tempo tá em clima seco, bem seco, e de outro já tem inundações, que acaba castigando bem esse povo, o povo do Malawi. O livro ele foca bastante na mudança climática, que tem a seca, que é algo que castiga bastante esse povo que mora lá. E a seca ela causa muitos problemas, porque eles não têm como ter comida. Porque as plantas morrem, eles não têm água potável também, eles têm. Eles morrem de fome, muita gente morre de fome porque eles não têm dinheiro, eles não têm recurso para comer. Tanto que a criminalidade, quando tá tendo essas secas que duram anos, meses, quando tem isso, muita gente acaba tendo que roubar, porque você não tem escolha, é a sua sobrevivência ou a sobrevivência do próximo. E na nossa cabeça, geralmente, a gente pensa na nossa sobrevivência. E não é algo necessariamente ruim. Mas quando você não tem escolha, o que você vai fazer? Além de roubar pra sobreviver, pra comer. Porque morrer de fome realmente é muito dolorido. E isso acaba faltando até um pouco de investimento do próprio governo. O governo até dá alguns alimentos, de milho, mas eu acho que isso não acaba se tornando não suficiente, né? Porque de qualquer jeito as pessoas acabam passando fome, morrendo de fome, porque até o livro fala que em um certo tempo a fome estava tanta que um homem saiu do mato, sentou do lado da família do William e pegou um punhado inteiro da comida que eles estavam comendo e comeu, sem falar nenhuma palavra. Nisso eu acho que acaba faltando um pouco de investimento. Além do que eles não têm saneamento básico, né? Água potável. Então, a família do William tem um poço, né? Pra tomar água. Mas é por isso que o moinho acaba se tornando algo bem essencial pra família dele. Realmente, e assim, voltando um pouquinho, aquele cara ele chega lá e pede um pedação de comida. Ele não se importa se a família do William vai ficar com fome, vai necessitar desse pedação de comida. Ele se importa consigo mesmo, de estar morrendo de fome. É um desespero que meio
do fundal, que muitas vezes as pessoas deixam de comer para as outras comerem. Por exemplo, o pai de William, ele deixava muitas vezes de comer a refeição dele, que era a única que ele tinha no dia, para os seus filhos poderem comer. Realmente. Eu não sinto pendente, realmente. Em realidade, infeliz. Eu tenho uma dúvida aqui, que no final do livro ele pergunta: a oportunidade está em todo lugar. Queria saber um pouco mais o que isso significa. Bom, essa frase, ela mostra como exatamente as oportunidades surgem até em momentos difíceis, em lugares difíceis. O William, ele morava num lugar muito pobre, com seca, e as pessoas tinham muita dificuldade de viver no lugar. Porém, o William buscava as oportunidades dele, ele enxergava e ele conseguia criar as suas próprias oportunidades. Ele, mesmo ele não tendo condição mais de estudar na escola e ter de sair da escola por suas condições financeiras, ele buscou estudar nos livros da biblioteca. Quando ele estava com esses livros, quando ele entendia uma frase, ele buscava entender nas imagens. Ele relacionava as imagens com os textos. E algumas palavras ele até perguntava bibliotecários. Através desses entendimentos, esses estudos que ele teve, ele conseguiu criar as invenções dele. Onde que casa as oportunidades das peças, das coisas que ele precisava para fazer essas coisas? No ferro velho, a bicicleta do pai dele. Então, no lixão, ele conseguiu criar essas coisas através de coisas que estavam a seu alcance. Através disso, das invenções do moinho, ele conseguiu ajudar a sua aldeia, que era o Amba. Ele conseguiu trazer energia. Depois ele conseguiu também a Dombadjane, que ajudou muito na seca, que impedia muito da plantação, da seca, da inundação também. E uma frase que eu acho muito bonita no livro é: se você tentar, você consegue. Se está no final do livro, eu refleti, eu falo assim, às vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por não tentar, sabe? A gente pensa assim, eu não vou conseguir, mas a gente não tentou ainda. Então é uma coisa que marca muito no nosso livro. Porque é uma frase que fala muito sobre o esforço, né, que você tem que fazer para as coisas darem certo. E realmente o William faz muita coisa. E só ele que faz. Tava todo mundo junto, ninguém acreditou nele. Bom, muito obrigada aí pela notificação. Até logo. Como o livro retrata sobre a injustiça no sistema de ensino. O livro, ele retrata principalmente com a expulsão do William da escola, porque o William não tem condições financeiras de pagar, por causa dos problemas da família dele. E o ensino, principalmente tratado no livro, ele é muito de elite, assim, então só as pessoas... É desimportante o seu potencial, entendeu? Indiferente se você tem potencial ou não. A parte importante é só se você tem dinheiro pra você pagar aquilo. Tipo, o William não tinha, mas ele tinha muito potencial. O que o William fez pra mudar a situação de vida dele? Qual é? Ele tinha potencial. Mas o que ele fez a mais pra conseguir mudar a situação dele, a situação da comunidade? Ele fez o moinho, né? E antes dele fazer o moinho mesmo, ele fez o moinho, o grande, né? Só que antes dele fazer o grande, ele fez o protótipo. Aí eles explicavam o que ele fez no protótipo. Qual foi o material do protótipo? O que ele fez no protótipo dele pra depois passar pra vida real, por exemplo? Ele, pra fazer o protótipo, ele usou um pote vazio de loção de corpo que era da irmã dele, que tinha formato de pote de margarina com uma tampa que tinha o formato de rosca. Ai, gente, tem uma coisa, perdão. E ele usou um cano derretido também, estaca de bambu e, se eu não me engano, foi só isso. Esses são os materiais que ele usou, tanto no protótipo quanto na vida real. Teve uma situação que o pai dele não queria liberar tal coisa. Que coisa era essa? Então, ele precisava de alguma coisa pra fazer rodar o moinho. E ele tinha pensado em usar o dínamo da bicicleta do pai dele. Só que por ser o único meio de locomoção da família deles, o pai ficou meio tipo,
não queria deixar. Será que eu dou? Será que eu não dou? Ele não queria deixar porque ele não tinha certeza da ideia do filho. Ele achou que ia dar errado, mas no fim ele acabou deixando e deu certo. Ai, que bom. Qual a função da criação desse moinho? Por que que ele criou? Motivo. Qual foi o instinto dele pra criação desse moinho? Pra ajudar em que esse moinho foi escolhido? Então, é porque o Malawi estava numa situação muito rígida, né? Em questão de seca, de comida, essas coisas. Então o moinho foi para ajudar nessa questão e foi para fazer irrigação e para a colaboração da energia elétrica, né? Porque eles não tinham, poucas das pessoas na situação que eles estavam tinham a condição de ter energia elétrica. Então o primeiro protótipo que ele fez foi para tentar criar energia, que foi pra colaborar com a comunidade dele. Sim, entendi. E é isso. Bom dia, meninos! Hoje a gente vai falar sobre o livro do Menino que Descobriu o Vento. A gente tem 2 perguntas aqui que a gente vai fazer pras meninas. E eu me chamo Caio. Eu me chamo Vinícius. Eu sou Isabela. Eu sou a Luísa. E a gente vai pra primeira pergunta, que é: qual o maior ensinamento que esse livro trouxe pra vocês? O livro do Menino que Descobriu o Vento, ele fala muito que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. E que mesmo porque no começo, a maioria das pessoas estavam contra ele, achando que, tipo, isso era perca de tempo. Principalmente sua família e as pessoas que moravam perto dele. Mesmo assim, ele não desistiu do que ele queria. Ele foi perseverante e ele sempre continuou no seu caminho. E na minha visão, tem a questão da educação. No comecinho já do filme, o pai dele tira ele da escola. Então ele sai de uma educação formal para uma informal, lendo os livros, ele mesmo aprendendo com si mesmo. E do mesmo jeito, ele consegue construir o moinho. Agora eu vou fazer uma pergunta. Como a desigualdade social é ilustrada no livro? A fome. Eles sofrem muito com a questão da seca. Porque o que eles comiam normalmente vinha do que eles plantavam. E na época de seca, era difícil cultivar esses alimentos, porque eles não tinham como regar. Então, eles muito guardavam para essa época de seca. Quando chegava essa seca extrema, muitas pessoas assaltavam as casas atrás de alimentos. E outra, a educação era muito escassa, porque não tinha escola pública, era só escola particular. Como a Isa falou, o pai dele não teve condição de manter ele na escola. E acabou arrancando, porque não tinha dinheiro. E na minha visão tem a questão do saneamento básico, né? Porque lá o ano era assim, 6 meses de chuva e 6 meses de muita seca. Então os alimentos, eles acabavam ou morrendo ou tipo não tinham onde colocar. Aí tem a questão do esgoto, né? Que lá eles não tinham o esgoto, então a água que eles bebiam, a água que eles limpavam o rosto era muito suja. Foi isso então. Isso. Então, Gaúcho, no livro O Menino que Descobriu o Vento, tivemos um personagem muito importante com uma cena muito marcante, que foi a morte dele. E como foi a morte do cachorro? Bom, a morte do cachorro se deve porque ele estava em um estado de sofrimento muito avançado. E o William, junto com seus primos, levaram ele para uma selva, amarraram ele numa árvore, para não ter que mais ver o cachorro sofrendo, porque eles também sofriam ao ver ele. E então o cachorro, que não tinha mais força para procurar por eles de volta, acabou que morreu por ali. E qual é o contexto dessa morte? É que no Malawi está tendo uma grande crise de fome, e essa fome também afeta quem não está diretamente ligado à produção, essas coisas assim. Por exemplo, os animais de estimação, que como eles estavam tendo que racionar comida, acabou que ele também não estava recebendo muita comida. E acabou que cada vez mais ele ficou com mais fome, mais magro e consequentemente sofrendo por causa disso. Uma pena, né? A seca acaba até com os animais indefesos. Sobre isso, o que a gente leva de moral do livro? A gente leva de moral que a educação e a persistência podem mudar vidas, ou seja, com uma educação e muita persistência e foco nas coisas, a gente pode mudar nossas vidas, como no livro foi o exemplo do menino
que ele construiu um moinho através de ensinamentos de livros e das coisas que ele tinha na casa dele, que ele conseguiu desmontar e teve persistência para conseguir montar Não um moinho. desistir dos sonhos. Isso, não desistir e ter bastante persistência e foco no que tem que fazer. E mesmo com situações adversas, conseguir chegar nos objetivos também. Vocês leram sobre o menino que descobriu o vento, né? O que chamou mais a atenção pra vocês? Pra mim, o que chamou mais atenção foi a criatividade do William, que foi tipo, que ele foi no chão, ele achou as peças quebradas, cartadas de carro, rádio, coisa assim. Ele usou a criatividade dele pra tipo conseguir montar o moinho com essas peças descartadas. Então, pra mim, a criatividade dele foi bem marcante. E também tem as dificuldades, né, do clima deles, que é uma região da África que é muito pobre, é da seca, ele também superou, e as criatividades dele também. Bom, queria fazer essa pergunta, que é sobre o país dele, Malawi. O que vocês acham da situação de lá? O Malawi, ele fica na África e ele é um país muito pobre, como o Juan disse. Tem seca, fome, pobreza, fora os alagamentos e ciclones. Então, hoje em dia até tem uma melhora ali, mas é bem pequeno. Qual foi a importância da escola para o William? A importância da escola para o William foi principalmente por entender a ciência, porém pela falta de dinheiro de seus familiares, ele acabou saindo da escola. Isso abriu novas portas para que ele conseguisse estudar pela biblioteca da escola. Com força de vontade tem a grande chance de sucesso. Qual o sentido dessa frase com base no livro? No livro, o William enfrenta muitas dificuldades. Ele passa fome, ele não tem recursos materiais, e mesmo assim a sua força de vontade o levou a buscar conhecimento e mudar a vida da sua comunidade. E tudo isso por causa da sua resistência. Isso mostra que com força de vontade é possível superar qualquer obstáculo e chegar a patamares que pareciam ser impossíveis. Isso aumenta a chance de você ter sucesso.